E aí, vamos mergulhar nas decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça? O informativo 882 chegou com temas bem interessantes. A gente vai descobrir como um simples recibo pode, sim, garantir a propriedade de um imóvel e como o YouTube pode remover canais sem precisar de uma ordem judicial. Curioso para saber mais? Então, vem comigo. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com um assunto que interessa muita gente: uso capião. Depois, pulamos para o mundo digital para falar do YouTube. Aí a gente entra num tema super delicado: as medidas socioeducativas. Na sequência, vamos entender os limites da advocacia, uma questão bem específica sobre a lei de drogas. E, para fechar, vamos dar uma espiada no futuro do FIES e dos precatórios. Vamos lá! Bom, vamos começar pelo direito civil, então. O assunto aqui é algo que mexe com a vida de muita gente, que é a conquista definitiva da propriedade de um imóvel. E a grande dúvida é a seguinte: sabe aquele famoso contrato de gaveta? Aquele recibo simples que prova a compra de um imóvel? Será que esse papel, com o passar do tempo, é suficiente para entrar com um pedido de uso capião e virar dono de verdade com tudo no papel? Pois é, essa é a questão. Para a gente entender a decisão, precisamos falar de um conceito-chave: o justo título. Pensa assim, é um documento que tem toda a aparência de ser o correto para transferir a propriedade. A pessoa que tem esse documento acredita de verdade que é a dona do imóvel, mesmo que lá no fundo tenha algum probleminha técnico que impeça o registro no cartório. O que vale é que ele prova boa-fé de quem está com o imóvel. E o STJ bateu o martelo. Sim, aquele recibo simples basta. O raciocínio do tribunal foi muito interessante. Eles disseram que, se a lei exigisse um documento perfeito, sem nenhum defeito, a uso capião simplesmente não faria sentido, né? O que realmente importa é que o recibo mostra a origem da posse e a intenção da pessoa de ser dona. É a tal da função social da propriedade na prática. Agora a gente sai do mundo dos imóveis e vai para o mundo digital. E a discussão aqui também envolve uma espécie de propriedade, a propriedade do conteúdo. A pergunta que o STJ respondeu foi: o YouTube pode, por conta própria, simplesmente remover um canal do ar? Ou precisa sempre de uma ordem da justiça para fazer isso? Então, aqui a gente tem que separar duas coisas, tá? Uma coisa é o que diz o Marco Civil da internet. A plataforma só é obrigada a remover conteúdo de terceiros se um juiz mandar. Beleza. A outra coisa, bem diferente, é a própria plataforma aplicar suas regras internas. Sabe, aqueles termos de serviço que todo mundo aceita sem ler. E a decisão do STJ foi: sim, a remoção é totalmente legítima. No caso que eles julgaram, o YouTube tinha tirado do ar uns canais que violavam direitos autorais. E o tribunal entendeu que a plataforma não só pode, como deve fazer isso. É uma forma de coibir ilegalidades. E isso não entra em conflito com o que diz o Marco Civil. Ok, saindo do digital, a gente vai para um tema bem mais sensível agora, que é o direito da criança e do adolescente. A questão é: o que acontece quando um adolescente comete mais de um ato infracional e acaba recebendo várias medidas socioeducativas diferentes? Como se organiza isso? Aqui a gente vê uma diferença de filosofia gigantesca. No sistema penal dos adultos, a lógica é somar as penas. Cometeu vários crimes, elas vão se acumulando. Já para os adolescentes, o foco é outro, é pedagógico, é de reeducação. Por isso, a lei não fala em somar, mas em unificar as medidas. E essa decisão do STJ deixa isso muito claro. A internação, que é a medida mais abrangente, acaba absorvendo as outras. Na prática, isso quer dizer que não faz sentido um adolescente cumprir a internação e depois ficar lá esperando para cumprir uma medida mais leve. A unificação tem que ser feita de um jeito que ajude no processo pedagógico, sempre. Agora vamos para um tema que sempre gera discussão: as prerrogativas da advocacia. O STJ trouxe duas decisões bem importantes que ajudam a definir os limites dessa atuação. Então, foram duas coisas. Primeiro, a OAB não pode entrar com um mandado de segurança para defender o direito individual de um advogado só. Esse instrumento é para defender a classe toda. E segundo, um advogado pode sim fazer uma colaboração premiada, mas com uma condição muito clara: só vale se for para confessar crimes que ele mesmo cometeu. E a lógica por trás dessa segunda decisão é bem interessante. O sigilo profissional existe para proteger o cliente, certo? Não para servir de escudo para o advogado. Então, se o advogado participou de um crime, ele não está mais atuando como advogado ali. Ele é um investigado. E como investigado, ele está confessando um crime próprio, não revelando um segredo do cliente.
Continuando na área criminal, a gente vai para uma questão técnica da lei de drogas, mas que tem um impacto enorme na prática. O STJ teve que decidir sobre o crime de fabricar maquinário para o tráfico. A pergunta é bem direta. Esse crime, fabricar ou ter uma prensa, por exemplo, para fazer drogas, é considerado um crime hediondo? Porque, se for, as consequências são muito mais pesadas, como a dificuldade para progredir de regime. E a resposta do STJ foi não. O motivo se baseia num princípio básico do direito penal, a legalidade estrita. A lista de crimes hediondos é uma lista fechada, ou seja, taxativa. O que não está ali, escrito com todas as letras na lei, não pode ser considerado hediondo. E o artigo 34 da Lei de Drogas, que fala do maquinário, simplesmente não está na lista. Fim de papo. E para a gente terminar, vamos olhar um pouco para o futuro. O STJ separou 2 temas super importantes, com impacto social e econômico gigante, que vão ser julgados no sistema de recursos repetitivos. E o que isso significa? Quando um tema é julgado como repetitivo, a decisão que o STJ tomar vai ter que ser seguida por todos os outros juízes e tribunais do país. É um jeito de resolver de uma vez por todas milhares de processos que estão parados, esperando por essa definição. É para uniformizar o entendimento. E os temas são esses aí. O primeiro é sobre o fiéis. A questão é se o médico residente pode ou não pedir para adiar o começo do pagamento do financiamento. Seria um alívio? E tanto, né? O segundo tema é sobre precatórios previdenciários. Basicamente, o STJ vai decidir se é possível vender esse crédito e principalmente se o juiz pode intervir para ver se o negócio é justo. São 2 decisões que mexem diretamente com a vida financeira de muita gente. E com isso a gente encerra a nossa análise. Fica claro, né? Uma decisão sobre um recibo, uma regra do YouTube, o pagamento do fiéis, tudo isso que pode parecer muito técnico, na verdade mexe diretamente com o nosso dia a dia. A gente percebe como as decisões dos tribunais superiores vão moldando a nossa realidade. E aí fica a pergunta no ar. Qual será o próximo ponto das nossas vidas que vai ser transformado por uma decisão judicial? A gente segue de olho. Até a próxima.